Olá pessoal, tudo bom? A gente está aqui para gravar mais uma videoaula para você antes do Enem. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês 5 mapas mentais de temas que são possíveis para o Enem. Não adianta você se fixar nesses 5 temas, o importante é você ter conhecimento para qualquer tema que aparecer, mas pelo menos assim você já tem mais ou menos a instrução de como fazer 5 temas de redação, beleza? Antes de começar o vídeo, vai lá, dá um joinha no nosso canal e se inscreve. Se você quiser também, você pode ativar o sininho para toda vez que aparecer um vídeo novo, lá no seu celular ou no seu computador, vai aparecer para você, beleza? Então vamos para a nossa aula. Tá faltando somente 2 dias para o Enem. Aí, tá chegando a prova da sua vida, hein? Então vamos lá. Esse mapa mental aqui é sobre os efeitos da homofobia na sociedade brasileira. Esse eu já apresentei na aula anterior. Se você quiser ver detalhes desse mapa, dá uma checadinha na outra aula, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os impactos do uso do smartphone na sociedade brasileira. Que nem eu falei para vocês, nas aulas anteriores, é muito importante vocês atentarem para as palavrinhas da frase de tema. Então aqui a gente tem smartphone, os impactos do uso na sociedade brasileira. Então vocês têm que atentar para a questão dos impactos. Você vai falar sobre o uso do smartphone, tudo bem, e os impactos? Não pode deixar de fora, porque senão você vai tangenciar o tema. Então aqui tem uma introdução, né? Uma introdução que vai fazer uma alusão histórica, mostrando como a invenção da imprensa por Gutenberg revolucionou a história naquele momento, revolucionou as situações gerais naquele momento. Aí você vem para o tema e para a tese, os smartphones são fundamentais na vida das pessoas, mas alguns impactos são bastante preocupantes na sociedade brasileira. Aqui eu já coloquei tema e a tese, e os 2 argumentos que eu vou utilizar já estão sintetizados aí também, então fica prestando bastante atenção nisso. Se eu coloquei os 2 argumentos em síntese, eu vou ter que desenvolver esses argumentos durante o texto na ordem em que eles apareceram. Fica ligado nisso. Então, trazem alguns impactos preocupantes para a sociedade brasileira, como doenças, que já aparecem, e o individualismo, que gera o culto excessivo da autoimagem e o afastamento entre as pessoas. Então já tem 2 argumentos, esse que está em azulzinho e esse outro aqui que está em amarelinho, beleza? Então, por que está aparecendo doença, né? Já foi diagnosticada a nomofobia, que é aquela síndrome de ficar sem o celular, o medo de ficar sem o celular. Aí você pode explicar biologicamente como funciona essa nomofobia. A pessoa que fica sem o celular fica com pânico, medo de ficar sem ele, vício, que causa também crise de abstinência. Olha só que interessante. E a questão do Einstein dizer para as pessoas naquela época, né, que ele temia o dia em que a tecnologia ultrapassasse a nossa interação humana. Então eu tenho 2 estratégias argumentativas aqui que fundamentam esse meu argumento sobre o uso excessivo do celular trazer impactos negativos. Eu posso retomar no final do parágrafo essa questão. Esse é um dos impactos que o celular traz para a sociedade de uma maneira negativa. Outro argumento possível, então, que eu já coloquei aqui, é a questão do individualismo, né? O individualismo, o culto excessivo à autoimagem, exposição exagerada, que gera uma ilusão de felicidade plena. E o afastamento interpessoal de amigos e familiares, que passa a ser somente virtual. E a propagação também de pós-verdades. Então tem 3 coisas ali que você está abordando sobre a questão dos impactos que o smartphone traz para a sociedade. Aí, para poder comprovar cada uma delas, eu posso utilizar a citação do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que fala exatamente sobre o culto à autoimagem, né? Bem antes dessa invenção do celular. Então, a questão do culto à autoimagem é algo que já vem de outros tempos, mas com o aparecimento dos smartphones e das selfies, isso se intensificou.
Eu posso também utilizar a citação do Bauman sobre a modernidade líquida, outra citação do Bauman que fala que as redes sociais são uma armadilha, e também eu posso falar de uma citação do ministro da propaganda de Hitler, que dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, e então o surgimento das pós-verdades. Olha quanta coisa interessante eu posso utilizar para poder mostrar que os impactos do celular na sociedade brasileira são negativos. É óbvio que não vai dar para você desenvolver todas essas ideias, você vai ter que escolher algumas que vocês achem mais interessantes para poder desenvolver no parágrafo, senão vai ficar muita informação e muitas vezes você não vai conseguir falar de tudo isso. Mas tem algumas ideias interessantes aí para você desenvolver essa questão do individualismo dentro desse tema, beleza? Claro, né? Tem a proposta de intervenção. Então, para resolver esse problema aqui, da questão da nomofobia, você pode utilizar, sugerir, né, a criação de novelas e seriados que mostrem que essa doença é real, que ela existe e que traz danos para a sociedade. E, para resolver o outro problema, você pode falar sobre o apoio da ação de ONGs através de propagandas que mostrem toda essa questão do individualismo, o quanto afeta a sociedade. Beleza? Então, esse aqui seria um texto interessante que teria uma nota muito boa lá no Enem. Né? Na competência 2, na competência 3, você ia brilhar. As outras competências e também na competência 5, na proposta de intervenção. As outras competências dependem de você, ortografia e coesão textual. Beleza? Então, vamos para o próximo tema. O próximo tema é o conflituoso consumo de drogas lícitas e ilícitas no Brasil. Então, ali também tem uma palavrinha-chave, conflituoso consumo. Então, você tem que mostrar como que esse consumo pode gerar conflitos na sociedade. Sim? Então, para começar, lá na introdução, a gente vai colocar o tema e a tese, né? O consumo de drogas é um assunto complexo, pois tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas podem fazer muito mal para quem consome. Se você lembrar de alguma citação, de alguma alusão histórica, de alguma alusão literária, você pode colocar ali para poder agregar um pouco mais de conhecimento. Senão, você pode fazer uma introdução bem simples. Repare que nessa daqui eu não coloquei os argumentos em síntese, é também uma possibilidade, não é obrigatório que se coloque. Então, você deixou o tema claro, mostrando sobre as drogas lícitas e ilícitas. Num primeiro parágrafo você pode falar sobre as lícitas e no segundo sobre as ilícitas. Então, foi assim que eu desenvolvi o texto. Aí o meu primeiro argumento. As drogas lícitas, como tabaco e álcool, assim como o consumo inconsequente de medicamentos, pode gerar sérios problemas para o usuário. Sim? E aí eu mostro isso através da minha estratégia argumentativa. Eu provo que isso é verdade. Então, aqui são utilizados vários dados biológicos que mostram os problemas que essas drogas lícitas, ou seja, essas que são regulamentadas, que são legalizadas, que as pessoas podem utilizar no dia a dia, os problemas que elas trazem para a saúde das pessoas. Então, o uso de tabaco causa vários tipos de câncer. Assim também, o uso de álcool pode causar problemas no fígado, no coração, no pâncreas, no cérebro. A utilização abusiva de medicamentos sem receitas médicas pode gerar dependência e até superbactérias. Por isso, percebe-se que até mesmo o consumo de drogas legalizadas pode ser perigoso para o organismo. Beleza? Então, eu estou mostrando aqui que não são somente as drogas ilícitas que fazem mal. E, geralmente, quando você vai falar de drogas lícitas, você pensa somente no álcool e no tabaco. É interessante também lembrar dos medicamentos. O uso abusivo desses medicamentos, que são legalizados, que são receitados pelos médicos, podem trazer problemas quando não tem a receita médica e a pessoa se automedica, porque ela pode gerar todos esses problemas. E até mesmo quando ela é receitada pelo médico e a pessoa não segue à risca os comandos que o médico dá, os comandos dele de utilizar 3 vezes ao dia ou de 8 em 8 horas durante tal período, quando isso não é respeitado, pode causar também as superbactérias. Então, são coisas que você pode utilizar para discutir aí no texto, sim? O segundo parágrafo, a gente vai falar das drogas ilícitas, né? Como está ali proposto. Drogas ilícitas também causam danos. E o mais complexo é a dependência.
que eu posso já para poder fundamentar isso? Eu posso citar, por exemplo, o livro que foi lançado em 1979, intitulado Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Esse livro chocou a sociedade da época, né? Porque mostrou uma menina muito novinha e que já, por conta de enveredar pelo caminho das drogas, caiu na prostituição. Além de também citar personalidades que morreram por conta das drogas, porque morreram de overdose. Então isso demonstra que efetivamente existe uma dependência causada por ela. Então muitas vezes as pessoas começam com uma droga mais fraca e vão tendo necessidade de outras mais fortes e acabam enveredando por esse caminho, né? E isso então mostra que o consumo de drogas é conflituoso, tanto de drogas lícitas quanto de drogas ilícitas. E é interessante que no final dos parágrafos vocês demonstrem essa questão do ser conflituoso, né? Na introdução você já tem que deixar isso claro também, que o consumo de drogas traz conflitos para a sociedade. Esses conflitos, né? Até mesmo quando uma pessoa consome drogas de maneira inadequada, a lícita no caso, e a ilícita, quando ela consome, ela gera um problema com a família, porque toda a família se envolve nisso, nessa doença, e gera então um problema de saúde pública e por aí vai. Isso tudo você pode comentar no meio, né, dessas intervenções que você está fazendo, certo? A proposta de intervenção para o primeiro problema. A gente sempre tem que apresentar uma proposta para cada problema. Essa daqui eu trouxe mais completinha, né? Então a gente já sabe que a gente tem que responder a 4 perguntinhas. Então quem pode fazer alguma coisa? O Ministério da Saúde junto às emissoras de TV. O que eles podem fazer? Campanhas publicitárias, a exemplo da campanha da década de 90, lá do Zé Gotinha, que até hoje é lembrada. Então tem que ser alguma coisa que chame a atenção da sociedade e que fique na memória dela. Como? Através de propagandas, né? Aí essas propagandas vão ser veiculadas. Para quê? Que são os resultados, para que as pessoas possam ser informadas sobre os perigos das drogas lícitas, certo? E para resolver o problema das drogas ilícitas? As emissoras de TV também, com programas de TV, como novelas e seriados, pois atingem a grande massa popular. Para quê? Para que as pessoas fiquem cientes dos problemas e das maneiras de como lidar com esses problemas. Isso aqui é uma redação também que te daria uma excelente nota, né? Estruturando bonitinho, fazendo toda a relação lógica, levando o texto a ser aquele espiral que a gente já conversou nas aulas anteriores, para que você possa então tirar uma excelente nota. Beleza? Vamos para o próximo tema então. O próximo tema é sobre a família, né? Os desafios da família contemporânea na sociedade brasileira. Então a gente tem a palavrinha desafios, sempre lembrando da palavrinha-chave. Então aqui eu coloquei uma introdução com algumas coisas citadas, né? Então a gente tem a definição, você pode citar que lá na Carta Magna, a definição legal de família, ela ainda é a definição da família tradicional, que engloba mãe, pai e filhos. E você pode fazer alusão literária das músicas Família e do Titãs e do conto, por exemplo, Felicidade, da Clarice Lispector. Nesses 2 textos, a família é vista de modo tradicional e já há uma pequena crítica a essa família tradicional, certo? E aí você entra no tema e na tese. A família se modificou na contemporaneidade do seu conceito inicial. E por isso, novos arranjos familiares precisam enfrentar vários desafios, que está lá na frasezinha, para serem aceitos e terem seus direitos afirmados. Então já está aqui os 2 argumentos que você vai utilizar no desenvolvimento do seu texto. Então o primeiro argumento, sociedade patriarcal segue preceitos religiosos de uma sociedade patriarcal que precisa se reafirmar. Então, os homens precisam se reafirmar dentro dessa sociedade patriarcal e com isso eles criam na cabeça das pessoas essa necessidade da família se formatar do jeito tradicional, né? Então, a gente pode utilizar
para poder combater isso daí, né? Mostrar que a família é plural e que hoje existem novos arranjos familiares, a citação do próprio Papa Francisco, que é o líder da Igreja Católica, pois ele defende a diversidade e o respeito a essa diversidade, qualquer que seja a diversidade. E a alusão literária. A música dos anos 90 começa então a relativizar esse conceito de família, né? A Rita Lee, por exemplo, tem uma música que se chama Ovelha Negra, em que ela já vai relativizar o conceito de família tradicional, e a música Pais e Filhos do Legião Urbana também já começa a relativizar o conceito da família tradicional, mãe, pai e filhos. O segundo argumento é a dificuldade da aceitação é apoiada na Constituição brasileira, o que torna o preconceito ainda maior para os novos arranjos familiares. Então, a gente pode utilizar a citação aí do Estatuto da Família, que é um dado concreto, né? Que tem propostas, na verdade, o Estatuto das Famílias, que tem propostas renovadoras para a inclusão dos novos arranjos. Existe diferença entre o Estatuto da Família, que é o que está em vigor, que aceita um tipo de família só, a família tradicional, e o Estatuto das Famílias, que é o estatuto que está tramitando lá no Congresso, mas que não foi ainda aprovado, que então aceita os novos arranjos familiares para que eles tenham os mesmos direitos da família tradicional, certo? É importante você fazer essa distinção na redação. E também você pode utilizar a citação de Maquiavel. Ele diz que os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. E o Einstein fala que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Então, muitas vezes, existe um preconceito muito grande sobre os novos arranjos familiares. E esses arranjos são muitos, né? Existem famílias hoje compostas por uma mãe e seus filhos, composta por um pai e seus filhos. Muitas vezes, casais separados têm a mãe tem alguns filhos, o pai tem outros filhos que se tornam irmãos, né? Nesse meio do caminho aí. Existem famílias compostas pela avó e os netos, às vezes os tios criam as crianças que foram por algum motivo deixadas pelos pais, existe a família homoafetiva também. Todos esses novos arranjos, eles estão lá no Estatuto das Famílias para serem então representados pela lei através dele, certo? E aí a proposta de intervenção, né? A gente pode colocar uma proposta sugerindo também telenovelas e seriados que mostrem o problema das famílias, né, da questão do preconceito, de tudo isso. E a gente pode também sugerir a aprovação desse Estatuto das Famílias, para que as famílias então possam ter os direitos delas amparados por lei. Certinho? Bom, vamos para o próximo tema. O próximo tema é como combater a prática do bullying nas escolas brasileiras. Olha só, como combater. Esse tema está parecido com aquele do ano anterior, né? Caminhos para o combate à intolerância religiosa. Então, significa que ele está pedindo aí para que você proponha mais soluções para o problema, certo? Fica ligado nessa questão da frase de tema. Nessa aqui, a gente começa falando um pouquinho sobre a literatura. Olha lá, o bullying não é novidade na sociedade. O livro Ateneu, que é lá da época do realismo, naturalismo, no final do século XIX, já demonstrava de modo suave a prática dentro do colégio interno. Mas eles falavam isso de um jeito suave. Isso não era aberto como é hoje, como a gente sabe que é. Mas já era tematizada nessa época a prática do bullying dentro das escolas. Então, é preciso articular estratégias para combatê-lo, certo? A gente está com a frase de tema toda dentro aí da introdução. Então, vamos para o primeiro argumento. Por quê? Essa violência causa danos na vida da pessoa, ela pode não conseguir conviver com outras. Então, quando a pessoa sofre bullying, ela às vezes tem dificuldade de relacionamento, porque ela se sente inferiorizada, marginalizada, com tudo isso. Então, para você utilizar a argumentação, você pode começar falando assim: essa violência causa danos na vida da pessoa, ela pode então não conseguir conviver com outras, né? Porque a criança está lá na escola sofrendo bullying, aí ela pode se achar inferior às outras pessoas e aí não ter mais um convívio
harmônico com as pessoas que estão em volta dela. Com o que você pode fundamentar isso? Você pode dizer que a Hannah Arendt dizia que a escola não é o mundo e nem deve ser tomada como tal. Mas a criança, quando está na escola ou adolescente, vê a escola como uma segunda casa, porque ela às vezes passa mais tempo na escola do que na própria casa. Então é difícil dissociar essas duas coisas, né? Então ela vai sofrer por conta desse trauma. Então você pode mostrar tudo isso, né? Que tudo isso vai acontecer e ela pode se isolar, né? Por conta disso. Como o tema pede como combater a prática, é interessante que já nos parágrafos de desenvolvimento você já traga a proposta de intervenção. Então aqui já tem uma intervenção para esse problema. Então você pode comentar, já existe uma lei anti-bullying, né, mas ela não é cumprida como deveria. Então o que a gente pode fazer para que ela seja cumprida? Quem pode fazer alguma coisa? O MEC, junto ao Ministério da Justiça, pode fazer o quê? Qual seria a ação? A fiscalização do cumprimento dessa lei e alguma intervenção para que essa lei realmente aconteça. Como? Através da contratação de psicólogos e psicopedagogos nas escolas. Esses psicólogos e psicopedagogos deveriam passar, né, para o MEC, para o Ministério, para o MEC, relatórios com o comportamento das crianças dentro da escola. E eles já podiam fazer as intervenções para que isso não acontecesse ali e que para que a lei anti-bullying nem fosse necessária com a intervenção desses psicólogos aí, sim? Quais seriam os resultados? Menos problemas nas escolas, certo? E essa então seria uma intervenção para esse problema. Então, quando o tema pede como combater, caminhos para combater, você deve dar bastante propostas de intervenção. Então, você pode fazer assim, introdução, no parágrafo de desenvolvimento, argumento, estratégia e já uma intervenção. Aí você vai para o próximo parágrafo de desenvolvimento. Por que o bullying é problemático para a sociedade, né? Por causar problemas psicológicos, gerando efeitos para toda a vida. Então, quando a criança sofre bullying, quando o adolescente sofre bullying, isso pode gerar um problema para toda a vida. Como que você pode comprovar isso? Através do que Freud diz. Ele foi o único psicólogo, psicanalista que mostrou que as coisas que acontecem na infância podem repercutir na formação da personalidade da pessoa. A partir disso, ela pode ter inúmeras reações, diversas, isolamento total, né? Falta de convívio com a sociedade, ou ela pode se tornar uma pessoa violenta, ou ela pode querer se vingar daquilo praticando bullying com outras pessoas, enfim, inúmeras coisas podem acontecer por conta desse trauma que ela teve lá na infância, segundo Freud. Então você pode justificar através disso. Qual seria uma intervenção para esse outro problema que você já pode trazer no próprio parágrafo? Você pode falar que emissoras de TV podem promover campanhas através de novelas e seriados, mostrando às pessoas, né, já que elas atingem a massa social, o problema que é causado desde a infância e o que isso pode acarretar no futuro, para que as pessoas fiquem inteiradas sobre isso. E aí você tem que fazer, então, mais uma proposta de intervenção lá no finalzinho do texto, porque esse tema é como combater. Então, aí você pode citar a família, porque a família pode ficar atenta, né, ao comportamento das crianças, para que possa, então, ter uma avaliação dessa criança, ir até a escola, perguntar como ela está lá e poder levar também a um psicólogo ou a outro psicopedagogo ou da própria escola, para que haja uma ação antes que a coisa se torne mais séria. Beleza, pessoal? Então, dessa maneira aqui, você vai chegar na nota 1000 na redação. Se você fizer a redação toda esquematizada, bonitinha assim, pensando sempre nesse processo de espiral, que a gente já falou nas outras aulas, né? Nas aulas anteriores aí, essa nossa quarta aula sobre dicas para o Enem. E nas aulas anteriores eu já falei muitas coisas sobre muitas coisas mesmo, competências, como que é a construção do texto. Na última eu falei sobre as estratégias argumentativas e hoje a gente está mostrando alguns mapas mentais aqui. Então é sempre importante que o tema esteja nesse sentido espiral, que ele tenha tudo, uma coisa sendo relacionada com a outra para você chegar
a ter um texto competente. Belezinha? Então, boa prova para vocês, que tudo dê muito certo, que as coisas possam correr da melhor maneira possível, seguindo todas essas regrinhas. Deem uma olhada aí na cartilha do Enem, que traz muitas dicas, muitas informações importantes para vocês antes da prova. Boa sorte a todos e até a próxima aula. Valeu!